A nossa casa, a União Municipal Espírita de Petrópolis, para mais uma tarefa da nossa tarde, da nossa palestra. Pedindo a nossa irmã Rosemary, fazendo assim porque eu me enganava com o nome dela, tadinha. Hoje eu não enganei, né? Não. Ela vai ler a nossa página de início. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, quanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os pequeninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Vamos agora levar nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, para que nós possamos ter uma tarde de vibrações amorosas da espiritualidade para todos aqui presentes, também para aqueles que não puderam estar, mas estão nos nossos pensamentos, para que haja essa paz, essa tranquilidade, esse relacionamento de fraternidade entre todos nós. Jesus, aqui estamos, Senhor, rogando a Tua bênção, que a espiritualidade em Teu nome, Senhor, possa se fazer presente, Senhor Jesus, nas necessidades de cada um, naquilo que todos se propõem, Senhor, que é seguir em frente e ser melhor. Que a Tua paz possa também, Senhor, alcançar aquele que ainda não quer estar no caminho do bem, mas que com certeza será tocado, seu coração será tocado e ele acordará, Senhor, para as bênçãos que existem em torno de cada um. Que a Tua paz faça presente também, Jesus, nas dores, nas aflições daqueles irmãos que estão, Senhor, nas prisões, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas enfermarias, nas dores da guerra, Senhor. Que todos os lugares, Jesus, onde a dor aconteça, temos a certeza que anjos do bem
Com a tua proteção, lá estarão, Jesus, para auxiliar a dor do mundo e fazer com que todos tenham coragem e força para enfrentar suas situações. Obrigada, Mestre, pelo Senhor estar conosco sempre e mandar sempre teus anjos na hora necessária, quando precisamos. Obrigada, Jesus. Fica conosco em todos os instantes da nossa caminhada. Que assim seja. Então agora nós vamos falar do nosso irmão Márcio. Todos aqui praticamente conhecem o Márcio. Ele é um trabalhador da nossa casa, estreante, né, da palestra da nossa casa pela primeira vez, mas estreante aqui, porque ele já fez muitas palestras em São Paulo, lá em Maceió, onde ele morou. Então ele não é tão principiante, né? Então ele vai falar para nós, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no 1, 2 e 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nós possamos vibrar para que ele possa, né, passar para nós coisas muito boas, como ele tem sempre. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. E a irmã ali, ela já me conhece há muitos anos, então às vezes falo algo mais. Mas é aquilo, eu sou um eterno estudioso e aprendiz, e só posso falar o seguinte, que sei que nada sei. O que eu vou passar aqui hoje foi alguma coisa que eu já estudei lá atrás, está vindo relembrar. E no primeiro momento eu já vou dar uma notícia logo boa para vocês, que é uma página que eu li e eu vou ler ela na minha. A coroa. Que a espiritualidade nesse momento possa se fazer presente nas dimensões da casa que estão abertas. Obrigado a todos. A coroa. E vestiram de purpura e tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça. Está em Marcos 15, 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mudantes. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpadas, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. É forçoso reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tende às mesmas inclinações. Individualmente, os processos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidade não os bafazeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuarmos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Irmãos, nós vemos em todas as literaturas espíritas, em toda a literatura espírita, nós vamos ver
a riqueza do conhecimento que o nosso irmão da vida maior traz para a gente. Esse capítulo, que é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu fiquei encucado, porque mão esquerda, mão direita, mão não tem olhos, né? Então eu pergunto, por quê? Se a mão não tem olhos, tem que ter um significado, né? Aí eu fui procurar, pesquisando aí nos nossos irmãos lá fora. Existe sim. Na Bíblia, a mão direita tem um significado especial, especialmente na religião judaica e cristã. E como nós todos estamos ligados a esse educandário maravilhoso que é o planeta Terra, nessa convergência de várias tribos diferentes, nós estamos aqui para aprender um pouquinho com cada tribo. E quando a gente vai analisar os fatos, que está ligado a essas divisões das 12 tribos, ali nós vemos que já houve, por causa de certas correntes de pensamentos diferentes, que graças a Deus todos nós temos que pensar diferente. A pessoa, se todo mundo fosse lindo igual eu, desculpa, tá? Não sou não, só brincando, tá? Não é a verdade absoluta. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é justamente nós convivermos com as diferenças e saber respeitar isso. Porque justamente é a proposta da doutrina espírita, que é fora da caridade, não há salvação. Não é fora do espiritismo. Eu posso estar espírita, mas eu posso participar em qualquer congregação religiosa. Porque diz a etimologia da palavra igreja é comunidade. E eu posso ir em qualquer comunidade e participar da educação dentro dos princípios evangélicos cristãos que eu vou aprender à luz da doutrina espírita, que ela é maravilhosa. Aí vai falar, a mão direita de Deus é a que dá a vitória. Ou seja, isso é bem claro para todos nós. Se nós formos nos textos sagrados, nós vamos lá, está escrito bem assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não adianta querer botar a culpa em Deus. Já está falando ali. E tem outro texto lá que vai falar: Deus abençoa os seus enquanto dormem. Nós estamos abençoados enquanto estamos dormindo. Então, desde o momento que essa diretriz de Deus para todos nós, que queremos ou não, nós somos irmãos, nós podemos não ter a mesma consanguinidade tribal, que é diferente. Mas a consanguinidade espiritual, se for fazer um DNA, ela vem da mesma raiz divina. Por isso que o Evangelho vai falar: vós sois Deus, tudo que eu faço podereis me fazer. Que é uma realidade. Só que para isso eu preciso treinar. E aqui, como é um planeta de treino, que nós viemos aqui, reencarnamos, treinando um pouquinho em alguma área que nós precisamos mais, e vamos gradativamente nos libertando ou não. Porque, como diz a nossa amada doutrina, Deus não lesa o nosso livre-arbítrio. Jamais. Eu jamais vou poder obrigar alguém a pensar como eu. Eu posso convencer. Se eu for pegar os textos evangélicos aqui e começar a ter uma conversa com todos vocês, eu com certeza eu vou convencer alguns, mas não todos. E eu não vou poder obrigar. Não tem isso. Por isso que a doutrina espírita ela é bem clara falando sobre essas questões todas. Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Aí ele vai falar de novo: Jesus está à direita de Deus. Se nós formos olhar na concepção hoje
que nós já conhecemos dentro da ciência, o que seria direita e esquerda? Se nós estamos numa bolinha minúscula que se chama planeta Terra. Fica até difícil a gente saber qual é a nossa verdadeira localização de direita e esquerda, né? Então, como Kardec, ele nos traz uma proposta de uma fé racionalizada, tudo eu tenho que trazer para a linha do raciocínio, porque se eu não raciocinar, eu vou me perder com uns tipos que existe hoje aí na nossa maravilhosa máquina de informação, que é a nossa internet, que são o tal dos influenciadores, que vai influenciar também para o mal. E por isso que nós temos que seguir aquela regrinha que o próprio Cristo nos trouxe: vigiai e orai incessantemente. E é uma coisa muito difícil para todos nós mantermos um pensamento vigilante 24 horas por dia. Eu, por mais que queira, apesar de ficar aqui dentro dessa maravilhosa casa aqui cuidando, né? Eu fico com um pensamento mais fácil de vigiar. Mas de vez em quando eu dou uma derrapada. De vez em quando eu penso, rapaz, fizeram isso aqui, foi fulano, aí eu tenho que voltar de novo. Ora, vigia e entenda que seu irmão ele ainda pensa diferente de você. Porque nós precisamos conviver com essas diferenças todas. E não tem jeito. Isso nós vamos fazendo um treino maravilhoso. Eu estou aqui agora, nós vamos aqui o primeiro item: fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não receberei recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê que se passa em segredo, vos recompensará. Está em Mateus, né? Como disse, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Aí vai falar de novo. Os salvos estarão à direita de Jesus no juízo final, que é a cultura judaica. O lado direito é o lado da honra, da proteção e do poder. A direita é o local onde se encontra a retidão e o paraíso. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque na realidade a gente sabe que a doutrina espírita, ela fala, muito importante, Emmanuel, antes de trazer essas mensagens todas maravilhosas, ele fez uma proposta muito altíssima. O que é? Precisa ter disciplina. E a disciplina é fundamental para a nossa retidão, que está justamente dentro disso daqui. Eu preciso ter honra, porque quando eu honro o Pai, eu automaticamente estou me honrando. Por isso que é muito importante na nossa sociedade a educação dos nossos filhos, dentro de uma proposta de disciplina. Mas qual filho nosso, quem já teve filhos aí, sabe que a dificuldade que é, principalmente no mundo de hoje, nós conseguimos direcionar ele com um monte de ofertas que estão dentro dos parâmetros hoje globais, né? Então, o que eu quero? Eu quero o que para o meu filho? Eu quero o melhor. Mas o melhor para o meu filho, ele abrange dentro dessa proposta educativa do Evangelho. Como o nosso irmão fala, Deus é tão bom que Ele enviou um manual de instrução para todos nós. Aí eu pergunto a vocês gostam de ler manual? Vocês gostam ou costumam ler bula de remédio? A grande maioria de nós
não gostamos. Eu tenho vício, por exemplo, de leitura, porque eu, graças a Deus, tive como profissão, que eu amo muito, de impressor de offset. Então, todos os livros que iam na gráfica, primeiro eu lia para depois passar para as pessoas. Então, eu lia muito livro. Eu lia, nesses 18 anos que eu fiquei dentro de uma editora, eu tive a oportunidade de ler e corrigir algumas páginas que estavam equivocadas. E às vezes, quando depois eu fui dono de papelaria, quando a professora adotava um livro, eu li o livro para ver o conteúdo, para ver se aquilo era bom ou não para os meus filhos, principalmente os livros paradidáticos. Então a gente tem que ter uma responsabilidade, que é uma responsabilidade social, que é puxada para cada um. Porque desde o momento que eu já conheço o Evangelho, nessa libertação que ele me dá, eu vou ter que levar isso para o meu dia a dia. E se eu quero uma humanidade melhor, nada melhor do que a educação, mas essa educação de base que vem dentro da nossa própria família. E a gente sabe que muitas das vezes aqueles que estão vindo dentro da nossa família são espíritos afins, mas ainda afins de confusão. Então a gente tem que abrir o olho com isso, senão a gente der bobear, ele vai querer comandar a gente, né? Aí vai falar, em fazer o bem sem ostentação, a grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Olha que maravilha! Eu me ocultar daquilo que eu faço. Por quê? Porque era da cultura daquela época, normalmente, os senhores lá no templo, que tinha o templo antigamente, ele tinha era 13 pilastras e tinha lá o gasofilácio. E normalmente todos aqueles que chegavam ali para doar as moedas, jogavam ali. E alguém, nunca ninguém doava igual. Nunca ninguém doava igual. Então o que acontece? Realmente já havia ali uma certa insatisfação de alguns, né? Aí qual poderá ser a recompensa do que faz pensar os seus benefícios sobre aquele que nos recebe? Lhe impõe. Ó, a pilha desse negócio. Oi? Através da mão se concretiza todos os nossos pensamentos. A gente tem que prestar. Quando eu uso a mão, eu posso usar a mão para abençoar. Eu vou chegar, estender a mão. Eu abençoo vocês em nome de nosso Senhor Jesus. Né? Então, que a nossa mão, toda vez que se estenda por alto, ela seja uma mão que abençoe. Agora, muitas vezes, nós vamos usar o contrário. E é melhor nem usar. Porque tudo aquilo que eu faço, eu estarei plantando para mim mesmo. Ele vai falar aqui, por isso que é bom, isso é a cultura judaica, tá? Que o lado esquerdo é o lado do mal e da desgraça. Ou seja, a cultura daquela época pensava em uma situação sempre o contrário daquilo que era a retidão do lado direito. Aí vai falar, a esquerda é o lugar dos condenados e do inferno. A expressão lado direito de Deus, ou de mestre de Deus, é utilizada para designar o lugar ao lado de Deus no céu. A Bíblia também menciona que ao dar a esmola, a mão esquerda deve ignorar que a mão direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto. Então a gente vê que o manual de instrução que foi nos dado, e através dessa maravilhosa oportunidade que nós temos aqui da nossa doutrina espírita, a gente vai ver que ela
traz para nós muitas informações. Ela vai falar sobre ostentação, ela vai falar sobre o esnobismo, fazer o bem sem ostentação, a medida de elevação. Então a gente vai ver que em todo momento Deus se preocupa com a gente, para a gente poder manter o equilíbrio. Ele vai falar sobre o orgulho, sobre a maldade. Não é coisa esmola dada com ostentação que é melhor, mas é que é dada com toda a humildade de coração. Tu não te enganes, respondeu de repente, porque aconteceu uma passagem, ela está na Revista Espírita de 1860. Teve uma pessoa que começou a falar sobre as questões todinhas que ela fez. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí no final ele fala assim, ele escreveu tudo e falou, aí apareceu lá, apagou tudo que ele falou e falou, olha, o que vale na realidade é uma coisa só que te leva ao céu, aquilo que você faz sem precisar se ostentar sobre isso. A gente vê, olha, esse trecho vai falar também sobre o infortúnio oculto. O que é? A gente vai sair procurando aí quem está passando algum infortúnio oculto. Você é honesto, muitas vezes, eu aqui mesmo, aparecem pessoas aqui, você tem nem a começa a falar. Aí quando a pessoa começa a falar comigo, ela está falando para mim, aí eu estou descobrindo o que está oculto daquilo. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, por isso que às vezes é bom a gente conviver nas comunidades e descobrir. Eu vivi, por exemplo, foram 20 anos fazendo trabalho dentro de presídio, de evangelização. Eu vivi algum tempo dentro das favelas, piores favelas do Rio, e em Maceió também, em São Paulo, fazendo também trabalho. E você vai descobrindo com as pessoas esses infortúnios ocultos. E quando está dentro do seu conhecimento, você poder fazer alguma coisa, você faz. Agora, se a pessoa quiser, eu jamais consegui obrigar alguém. Agora, convencer, graças a Deus, eu posso falar que eu convenci alguns aí de determinado tipo da vida que estava levando. Então, nós, irmãos, como espíritas, temos muitos elementos para nós conhecermos. Dentro desse projeto aqui, que é a Bíblia do Caminho, a Escritura cristã, nós encontramos todos os tipos de oportunidade de aprendizado. Para quem quiser entrar na internet e ver, estudar, porque se eu fosse ficar aqui, a gente ia ver lá à noite para poder falar sobre todos os temas aqui, que está muito fácil. É só apertar nesse aqui, aí ele vai me levar aos temas transversais, tá? E como a gente tem 30 minutos para falar, e eu gosto de respeitar por causa da disciplina, eu não vou muito além disso. Mas fica a mensagem que o objetivo nosso aqui é esse convívio de aprender um com o outro. Eu não sou melhor do que vocês, nem pior. Nós somos iguais em algumas situações. Nós, nesse momento, estamos aqui, alguns com uma necessidade diferente, que vai depois que passar a hora da palestra, vai esperar e vai para o atendimento ali, que é aquele tratamento de vibração, que é muito importante. Aqueles que precisam, acham que devem ficar e continuar. Porque qual de nós que não temos nenhuma doença? E essas doenças ocultas? Por isso que nós precisamos nos congregar, está falando, vá à congregação, confessar uns aos outros, porque se não falar, eu não sou adivinho. Às vezes, quando eu vejo alguém subir essa porta pela primeira vez, eu já conheço alguns, outros não, mas, puxa, será que esse irmão veio? Por quê? Eu, por exemplo, quando eu entrei na doutrina espírita, eu entrei pela dor. E a grande maioria, eu acho que procura porque já procuraram outras
denominações religiosas, mas não se encontraram. Agora, a doutrina espírita, ela dá essa margem para a gente. E nós precisamos nos encontrar mais. Nós precisamos nos confraternizar mais. Falar, olhar no olho, porque eu não sei a dor oculta que trouxe você aqui. Mas, com certeza, dentro dessa proposta de amar ao próximo como a si mesmo, de fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar aqui dentro mesmo a solução. As dificuldades de pessoas pensar diferente, graças a Deus, vai existir, as pessoas pensam. Mas aquilo que está ligado ao conjunto do todo, a necessidade das informações, essas trocas de ideias, isso é muito importante para todos nós. Nós precisamos ter experiências. Puxa, olha, eu vivi essa experiência e não foi muito legal, não vai fazer isso não, que vai cair do cavalo. É mais ou menos como eu pego a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela vai falar sobre a história de um povo que sofreu algumas consequências e está narrando a história para que a gente não venha cair nas mesmas armadilhas. E hoje a doutrina espírita vem esclarecendo isso com uma percepção melhor. Kardec ficou nas leis morais do Cristo. Se eu pegar as leis morais do Cristo, pronto, isso já resolveria a minha situação. Mas já que isso ainda não resolveu, ele mandou Chico 450 e poucas obras, né, mais ou menos, para dar uma ajudinha. Mas nós temos que gostar de procurar ler, compreender e, se puder, nos reunir, falar, puxa, isso aqui, como é que tu entendeu isso aqui? Vai dar certinho. Eu, agora, como já estou vendo a aula lá, minha irmã aqui que vai falar, e com certeza é continuidade do estudo. Minha querida. Obrigado, tá? Nós agradecemos, Márcio. Foi muito bom. Agora vamos continuar. Bom, novamente, boa tarde àqueles que chegaram depois, né? Que chegaram algumas pessoas, que Jesus nos abençoe. Então, a gente completando, né? O que Márcio acabou de falar, nós vamos falar, né? Também no capítulo 13 do Evangelho, convidar os pobres e os estropiados de dar-se pela retribuição. Quando Jesus fala sobre isso, né? Chamar as pessoas, os pobres e estropiados, então a gente começa a imaginar. Como é que Jesus falou isso, né? Chamar os pobres, estropiados, para dar um festim. As pessoas que são de má vida, às vezes, né? Ou que as pessoas também não estão ligadas, né? Numa situação de família, né? De bom comportamento, vamos dizer. Por que Jesus falou isso? Isso é um exemplo que ele dá. Quem são os pobres? Somos nós, todos nós. Somos pobres de alguma coisa. Às vezes pobres pelo orgulho, pobres pela ignorância, pobres pelo egoísmo. Somos pobres de alguma coisa, porque nós não temos perfeição. Todos nós estamos aqui em vista de melhorar. Nós precisamos usar o Evangelho sempre para que nós possamos melhorar no nosso dia a dia. Então, quando ele fala, né? Quando deres um festim, convidai para eles pobres, os estropiados, os costos e os céus. E sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, quando nós nos propomos a fazer um bem a alguém, quando nós nos propomos a fazer um bem às pessoas, nós não podemos pensar na retribuição. Eu vou fazer, né, uma coisa boa para fulano, porque com certeza ele vai me presentear, ele vai me agradar, vai colocar meu nome lá, né, na alta, dizer, olha, fulano fez isso, fez aquilo. Isso não tem valia nenhuma, porque diz o nosso Evangelho, quando você quer uma retribuição aqui no mundo, né, que todo mundo faça, ver que você é um vitorioso, você já perdeu a sua graça lá em cima, porque já está aqui, você já recebeu tudo aqui, então não precisa mais que receba nada do outro lado, não é isso? Então é isso. E quando ele fala também, né, quando Jesus explica aqui, por que a gente vai fazer isso? Para as pessoas também, os estropiados, como diz. Esses
estropiadas que quer dizer são as pessoas necessitadas de muita coisa, às vezes por uma palavra boa, por um carinho, por um afeto, por um sorriso. Quantas vezes nós podemos dar um conforto às pessoas com um abraço, com um carinho que a gente possa fazer, não custa dinheiro, nós podemos. E muitas vezes a gente se nega. Ah, não, fulano é cheio de complicação, não vou chegar perto dele não, porque Deus me livre. Mas não é assim. Essas pessoas é que precisam muito mais de que nós oremos por elas, busquemos em pensamento, vibrar pela vida dela, porque são pessoas com problemas às vezes mais sérios do que o nosso e que nós podemos ajudar sempre. E também tem essa coisa da retribuição, como fala o Evangelho. Se eu vou fazer uma coisa para receber retribuição, não tem valor. Então tem um trechinho aqui que diz: quer dizer que não se deve fazer uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Usando de uma comparação vibrante, diz: convidai para os vossos festis os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festis deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então muitas vezes a pessoa tem medo, até medo mesmo, de chamar. Ele gosta de apanhar. Tá bom. Oi. Tá? Oi. A pessoa às vezes tem medo de. Oi. Tem medo de convidar as pessoas pelo simples fato de que às vezes assim, ele vai vir na minha casa, vai reparar a minha casa, eu não tenho coisas boas para oferecer, só tenho um cafezinho, um chazinho, um pãozinho, um biscoitinho, e a gente fica preso nessa situação. É errado. Nós vamos oferecer aquilo que nós temos dentro da nossa casa, nós temos de bom de nós para oferecer. Esse cafezinho, esse biscoitinho que eu falo, a gente vai transformar isso em carinho e atenção àquela pessoa que chega à nossa casa, muitas vezes porque ela necessita falar alguma coisa, se abrir, porque às vezes a gente está em família, mas dentro da família às vezes a gente não pode contar certas coisas, não é verdade? Porque dá uma confusão, dá um problema. Então a gente vai procurar um amigo na casa espírita, para poder conversar, se abrir com aquela pessoa. Olha, eu tenho confiança em você, eu preciso que você contar uma coisa para você me ajudar, para você poder fazer com que eu entenda isso que está acontecendo e me ajudar. Porque às vezes a pessoa fica perdida na história e alguém de fora vai ser o suficiente para ajudar aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente fala em festim, é a nossa vida também. A nossa vida é um festim. Ela pode estar muito cheia de problemas para resolver, mas pode estar cheia também de muita coisa boa, Cada dia é um dia na nossa vida, cada hora é uma hora na nossa existência. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que está na nossa caminhada é necessário. Nós temos o dever de olhar para a nossa vida, para a vida do outro, lembrando daquela frase de Jesus, que está aqui no nosso Evangelho, na caridade material e caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fizessem eles. Toda religião, toda moral se acha encerradas nesses dois preceitos. Então, desde o momento que você ame a si primeiro, porque muitas vezes a gente ama o outro, mas a gente não tem amor por nós mesmos. Então, amar o outro, eu tenho que me amar também. Eu tenho que buscar o amor para mim, por mim, para poder saber o que é o amor, para poder espalhar esse amor para outro. E também não fazer ao outro aquilo que nós não gostamos. Quantas vezes a gente faz as coisas para a pessoa, aborrece a pessoa, fala coisas indevidas que nós não gostaríamos que aquelas pessoas falassem para nós, e que nós vamos nos aborrecer muito. Então a gente tem que lembrar isso na hora que vai falar alguma coisa para alguém, que possa chocar, que possa ferir a pessoa, porque nós somos irmãos em humanidade. Então o que fere a ele vai ferir a mim também futuramente. Então é aquela coisa da ação e reação. Nós temos que ser de acordo com aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, porque o que eu faço agora reflete daqui a pouco.
Então, essa é a diretriz que nós temos que lembrar, desse amarmos uns aos outros. É difícil? É. A gente conhece amor? Não. Nós não conhecemos amor. Nós conhecemos um sentimento, né? Um sentimento lá pequenininho de amor. Ah, eu amo tanto fulano. Mas a hora que o fulano me aborrece, acabou o amor. Acabou o problema, né? Acabou a felicidade de estar junto, acabou tudo. E isso não é amor, a gente sabe que isso não é amor. E nós somos assim. Por uma coisinha de nada, a gente vira a mesa, como diz o ditado. Então, é essa coisa que Jesus fala, né? Toda religião, toda moral se acha errada nesses dois preceitos, porque qualquer religião ensina o amor. Toda religião ensina o amor. Todos nós sabemos que nós temos que ir atrás desse amor que o Cristo tanto deixou para nós. Ele programou a vida toda dele, 33 anos de amor puro, né? Mostrando a todos nós, né? Naquela época e agora, a gente está vendo o Evangelho, mostrando-nos que sem amor, sem o sentimento bom dentro de nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos saber a diretriz da vida direito. Como diz aqui, né? Não mais pobreza, por quanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Isso são palavras do nosso irmãozinho, aliás, da nossa irmã Rosário. Ela falando da última reencarnação dela. O que ela quer dizer? Se aquele que tem muito, que possui bens, se ele pudesse tirar um tiquinho daquilo que ele tem para auxiliar àquele que não tem, não existiria tanta miséria no mundo. Mas o homem, nós ainda somos tão pequenos que nós lembramos de nós, da nossa família, dos nossos entes queridos, ponto, acabou, né? É bonito, a gente lembra da família, dos entes queridos, tudo é maravilhoso, mas lembrar também daquele que está distante de nós, que é o nosso irmão. Às vezes a pessoa está ali, coitadinha, né? Necessitando de um prato de comida, um pão, e a gente não sabe. Não é que a gente vai chegar, quem está com fome, quem precisa de um prato de comida, não é o caso. Mas quando esse irmão chega a nós com essa necessidade, acho que não tem ninguém que não possa dar um pão, um prato de comida a uma pessoa que tem necessidade daquele momento, não é? É a nossa obrigação de cristão, é alimentar aquele que está com fome no momento. A gente não vai sair por aí, né? Tomara que a gente pudesse fazer isso, né? Fazer uma mesa de 50 metros de comprimento, encher aquilo tudo ali de quentinhos, da melhor comida que fosse, e chamar todos para a refeição. Mas a gente não tem, talvez, essa condição tanto, né? A não ser que a gente tenha ajudas de outras entidades. Mas um prato de comida que a gente der para alguém vai ser o suficiente para pesar na nossa balança futura no plano espiritual. Mas quando a gente faz de coração de amor. Porque não adianta você dizer assim, sair falando, eu fiz uma quentinha para o fulano, eu paguei isso assim, perdeu o valor. A caridade, ela é silenciosa, ela não fala para um para outro. Quem faz caridade, geralmente não gosta nem que ninguém saiba quando ele é realmente uma pessoa caridosa. Porque quem não é, ele fala, né? Não por maldade, a pessoa não vai falar por maldade, porque está com ostentação. Mas ele comenta, né? Eu fiz isso, assim, né? Ajudei tal entidade, e dei isso, dei aquilo, porque ele está falando, assim, de uma coisa que ele fez, não por ostentação. Mas o melhor que a gente faça é falar sobre aquilo que a gente faz do bem. Porque o bem é nosso. Eu não faço bem para o outro, eu faço bem para minha pessoa também, né? Eu também estou nesse contexto, porque se eu faço alguma coisa de bom, a espiritualidade está vendo, já está registrado. Então aquilo ele vai contar um ponto para mim. Não que eu precise, que eu vá correr atrás, não, eu vou fazer, porque no plano espiritual eu vou ter, né, bônus horas, como costuma dizer, né, Márcio? Muitos bônus horas, não é isso.
a gente tem que fazer com o coração, achando realmente que nós estamos amando aquele irmão que nós não conhecemos, que está ali sujinho, que está ali, coitado, numa situação de rua, ou não, mas que é o necessitado do nosso carinho, do nosso apreço, né? Então aqui também no Evangelho diz: amai, portanto, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, né? Talvez, né? Afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Olha só que interessante que o Evangelho fala. Quem sabe aquela pessoa que chega a nós com uma necessidade foi uma pessoa da nossa família anteriormente. Nós não sabemos quem vai chegar na nossa vida. No plano espiritual a gente sabe, vai saber. Mas quando a gente chega aqui, pelo véu do esquecimento, a gente não sabe. Então chega uma pessoa ao teu lado, necessitado, ele pode ter sido um irmão nosso em vida passada, um pai, né? Uma pessoa da família que não agiu tão bem quanto deveria, e ele vem até nós pedindo esse socorro, para que nós novamente aprendamos a amá-lo, né? Aprender a amar é muito importante. Então, então aqui embaixo ela completa: se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Imagina, você chegar lá, né, encontrar aquele espírito e dizer: olha, lá na terra, lá no plano físico, eu precisei tanto que você me desse um prato de comida e você me negou. Sabe quem eu sou? Aí a pessoa vai se abrir e aí o outro vai ler: ah, era meu pai, era meu irmão. Olha que tristeza, que desespero que vai dar, não é? Então a gente não pode repelir as pessoas. A gente tem que ter amor, seja ele quem for. Às vezes eu vejo na rua, as pessoas, vem uma pessoa, né, assim, tadinha, né? De rua, vamos dizer. A gente sabe como é que é a pessoa de rua. Não tem um banho, não tem uma roupinha limpa, não tem nada que a gente já tem. Aí a pessoa faz logo assim, né? Sai fora porque não dá para ficar perto. Eu acho que é tão triste, sabe? Eu estava sentada uma vez no rodoviário e sentou um rapaz perto de mim, coitadinho, mas estava, sabe, até com mau cheiro mesmo. Porque não tem banho, não tem higiene, né? Aí a minha amiga do lado falou assim: vamos sair daqui. Nossa, esse cara está fedendo, Deus me livre. Eu falei: não vou sair não. Poxa, mas tu vai ficar aí? Eu falei: Senhor, eu estou fazendo uma prece por ele, estou rezando por ele, pedindo a Jesus que ele possa ter um lugar melhor, que ele possa ter uma vida melhor. É a nossa obrigação. Então eu vou sair porque ele está com essa situação. E se amanhã eu encontrar um parente meu nessa situação, eu vou fazer isso? Não vou fazer. Então ele é um irmão, ele tem o mesmo direito que eu na humanidade. Se ele não está bem no momento, é por necessidade, prova expiação dele. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E aqui também no nosso Evangelho, quando fala da caridade moral, consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em o homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Isso a gente está lendo e a gente lembrando, né, do silêncio. Quanto é importante o silêncio na hora certa, que é caridade. O silêncio é caridade. Então, quando você não tem o que falar, faça um silêncio, faça uma prece interior para aquela pessoa que ainda não está na condição de entendimento. Não é que ele seja um tolo, como diz o Evangelho, né? É uma expressão que eles usaram. Mas é uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente já tem. Então, o silêncio para ele é mais importante. Às vezes a gente escuta uma ofensa, né, de uma pessoa, e você vai retribuir, diz: não é por aí não, você falou isso, aí você vai retribuir aquilo, é o mesmo mal, você está fazendo a mesma coisa errada que ele. Então o silêncio, ele é caridoso. Quando nós não colocamos no nosso pensamento, faz o silêncio, mas o pensamento está lá: que criatura horrorosa, não sei o quê, aí já perdeu o valor. É o silêncio junto ao pensamento no bem por aquele irmão ou irmã. Então essa é a nossa posição de cristão, é saber se conduzir na caridade. Essa é a caridade moral, é nós sabermos compreender na nossa doutrina aquilo que ela ensina,
para que a gente possa agir melhor. E o silêncio é uma das armas que nós temos, né? Mas conjugada ao pensamento do bem. Então aqui no final ela diz assim, essa é a mensagem da nossa irmã: essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai de tudo que já foi dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez revelar um espírito que vos foi caro, que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu poder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ela mesma, esse espírito, falando, a irmã Rosália, né, em Paris, 1860, dizendo que ela deixou, né, com certeza, de auxiliar. Ela fala aqui, porque ela pudera auxiliar algumas vezes e ela não fez. Então, agora, no plano espiritual, ela estava implorando auxílio àquela pessoa, a quem ela negou auxílio. Olha como é que a coisa acontece. Então, a gente não pode deixar de auxiliar aquele que está à nossa frente, porque um dia, com certeza, nós vamos precisar daquele auxílio, porque a vida é assim, né? É um dia dele e um dia meu. Então, se o meu dia for necessidade e o dia dele estiver melhor e ele não me ajudar, é porque eu também falhei com ele, não é? Então, no final ela diz: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir-te o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai-lhes que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então, esse espírito, ela foi uma irmã de caridade, que a caridade ficou muito pequenininha, né? Porque a caridade, quando ela é feita de amor, ela é uma letra grandona, mas quando ela é feita porque eu sou obrigada a fazer, é diferente, né? Então eu vou ler uma página para vocês, muito interessante também, que vem de encontro à nossa lição, né? Estejamos atentos. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, tá vendo? Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. Estejamos atentos, é a lição 105. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareou o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre o limite da estrada que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemos-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Então, nós vamos chegar até onde Deus permitir, quer dizer, vai chegar o dia que vai ser o nosso ponto final. Nós vamos ter que prestar contas daquilo. E quando ele fala, a lição fala aqui: tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre o limite da estrada, quer dizer, pode ser tirano, pode ser santo, pode ser malfeitor, pode ser o que quiser, mas vai se apresentar diante de Deus.
vai se apresentar diante da sua própria consciência e saber o que fez de bom ou mal. Se é malfeitor, ele vai ter que acertar as contas dele, né? Se ele foi um santo, santo não existe. Santos estamos todos nós aqui ainda, né? Buscando a santidade de alguém. E a gente não tem, né? E também aqui os heróis. Nós temos muitos heróis, mas nem eles escapam da assistência da consciência. Porque eu fui herói de quê? Fui herói porque eu tive muito dinheiro, fui herói porque eu salvei uma vida, eu fui herói por isso, aquilo. Tudo é válido, mas depende do heroísmo que a gente vai cometer, não é? E também quando a gente chega no final da estrada, né, que nós vamos ter que examinar dentro de nós mesmos as condições que nós vivemos, aquilo que nós prestamos como caridade, como assistência dentro da família mesmo. Quantas vezes, quantas pessoas não assistem dentro da própria família aquele que tem necessidade? Quantos? Infelizmente. Pessoas às vezes que têm condições maiores, condições de poder ajudar e não ajudam. Ah, eu não vou ajudar não porque ele me fez isso, ou ele falou aquilo, ou ele é uma pessoa ruim, ou ele põe um mundo de objetivos na criatura. Mas esquecendo que se ele vai atender aquele irmão, ele vai ter uma ajuda também sobre aquela ajuda que ele está dando. Então a gente não pode julgar o outro, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é outro. Nós temos a mania, né, a triste mania de julgamento. Nós temos. Mas nós temos que perder essa coisa de julgamento. Porque nós não julgamos nem... Por que nós não julgamos os nossos atos? Porque prejudica nós mesmos, né? Porque bate lá dentro do coração de, nossa, como é que eu vou julgar a minha imperfeição? Ah, não vou julgar a minha imperfeição, não, porque eu não sou imperfeito. Mas nós somos, todos nós somos. Todos nós temos deficiências, todos nós temos problemas, todos nós ainda temos um caminho enorme para percorrer para sermos perfeitos. Então o Evangelho nos ajuda, as lições do Cristo nos ajudam. Emmanuel traz essas lições maravilhosas, como fala aqui, né? Para a gente manejar a autoridade, saber como que eu vou usar a minha autoridade sobre as pessoas. Eu vou ser um carrasco ou eu posso ser uma pessoa dócil, que seja fazer aquelas pessoas que estão sob o meu comando, irmãos meus, porque vai ser muito mais saudável eu ter uma firma, uma empresa, onde todos são irmãos, todos participam da mesma coisa boa. Não vai ser melhor? Claro que vai, né? Quando fala da cunha das palavras, saber o que eu vou falar para o outro. Às vezes uma palavra fere profundamente o coração do outro, né? Uma palavra às vezes, porque a pessoa não esperava aquilo de você, ela esperava boas palavras, entretanto você usa demais palavras. Então a gente tem que cunhar as palavras, fazer botar dentro de uma peneira e peneirar aquilo ali. Eu posso falar isso? Será que isso aqui é bom? Será que eu gostaria de ouvir essa palavra? Então a gente tem que trocar para nós. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. A gente, quando faz um trabalho, né, eu vejo muito isso comigo, eu gosto de ser assim. Eu não faço nada para ninguém que não seja igual eu faço para mim. Porque eu gosto, não é coisa da perfeição, né? Porque minhas filhas falam, mãe, tu é perfeccionista. Mas não é. Eu gosto de fazer para o outro aquilo que eu gosto comigo. Então eu não vou fazer, para o outro eu vou fazer de qualquer maneira. Não. A gente tem que fazer aquilo para o outro como que fazemos para nós. Porque o que eu quero para mim, eu quero de bem para o outro também. Não é? E mobiliza as relações. O que é esse mobilizar as relações? É saber onde eu vou me conduzir, com quem eu estou. Né? Como é que diz aquele ditado? Como é que fala aquele ditado? Você é com quem? Como é que é? Você... Quem você é isso. Então é isso aí. Né? A gente acaba adotando do outro, né? Às vezes, mau comportamento, más palavras, pela companhia que a gente tem. Então a gente tem que saber as companhias que a gente vai. Não que a gente vai discriminar o outro, não vai querer o outro perto, mas saber se conduzir dentro daquela situação que o outro apresenta, que é a nossa necessidade, né? E aproveitar os laços afetivos.
A gente tem que aproveitar o máximo dos nossos parentes, dos nosso sangue ali, não é? Saber se conduzir com eles, amá-los de verdade. Ah, mas o meu irmão é terrível, meu irmão... Né? Eu sou de uma família grande, né? Muita gente aqui sabe. E é muito difícil conviver com uma família grande, é muito difícil. Muitas cabeças pensando em ideias totalmente diferentes. Como o Márcio falou, se fosse tudo igual, seria uma porcaria, fica horrível. Então, cada um com a sua ideia. Mas a gente tem que saber ter afetividade, mesmo aquele irmão que ainda não pensa como nós. A gente tem que ser afetivo com ele. Saber que ele faz parte da nossa família, do nosso sangue, e futuramente vai fazer parte de novo se nós não convivermos bem com ele. Porque as pessoas dizem, graças a Deus, fulano morreu, nossa, estou livre dessa criatura. Engano. Aí que ele vai aparecer na tua vida. Às vezes em espírito primeiro, depois em carne ali, para te ferrar, ficar ali ferrando a tua vida. Porque a gente agiu mal com ele, não é? Então é assim que acontece a coisa, é ação e reação. E aplicar o dinheiro. A gente tem que saber aplicar o nosso dinheiro, né? Como é que eu vou aplicar meu dinheiro? As minhas necessidades, aquilo que eu posso ajudar. Não, essa coisa de guardar. Ah, eu tenho roupa de 1900 e alguma coisa. Gente, isso é absurdo para nós espíritas, porque a gente não pode acumular. Acúmulo é coisa de pessoa que vai ter problema sério depois, porque existem espíritos que auxiliam esse acumulador, né? Eu tenho isso na minha família, gente, é horrível. Você entra na casa da criatura, você sente aquela vibração, aquela coisa de, meu Deus do céu, para que isso tudo? Para que não faz sair isso daqui para poder ficar com a casa livre, né? Então a gente tem que saber como que vai lidar com o dinheiro. Não vou acumular nada, eu não quero guardar muita coisa, quero o necessário para eu viver e ponto final, é o que eu preciso. Essa coisa da gente pensar só em dinheiro, a gente precisa de dinheiro, precisa, tudo é a base do dinheiro, infelizmente, a nossa moeda mestra, mas saber se conduzir com ele, saber como que eu vou me conduzir. E o trabalho, né? O trabalho é super importante. Nosso evangelho fala muito do trabalho. O trabalho é a coisa mais importante da nossa vida. Nós desenvolvemos a inteligência, o nosso proceder, a nossa vida em geral, pelo trabalho, né? Quem trabalha em indústria, quem trabalha em empresa, quem trabalha em escritório, quem trabalha em casa, todos nós desenvolvemos pelo trabalho, né? Aprendendo pelo trabalho que a gente tem todos os dias da nossa existência. Então, tudo é necessário. E também ela fala, né? Atendendo ao bem para o bem de todos. A gente tem que atender o bem sempre. Estar com o bem dentro de nós. Porque se a gente não está com o bem, é triste demais. Hoje eu vinha subindo na rua, até comentei com a minha amiga, né? Uma cachorrinha lá, acredito que abandonada, não havia. Aquilo me dói no coração, porque eu amo cachorro, né? Amo cachorro. Gosto de gato, mas a minha paixão é cachorro. E aí eu falei, meu Deus do céu, se eu pudesse, nossa, não tinha um cachorro na rua, porque eu ia pegar tudo para mim, eu ia cuidar de todo mundo, mas eu não posso, então eu faço o que eu posso. Eu tenho 3 cachorros, cuido muito bem, com todo amor, com todo carinho, dormo em caminhas, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então eu estou fazendo a minha parte com esses 3, porque infelizmente eu não posso fazer para todos. Estou cumprindo uma missão com os meus bichinhos. Através deles, quem sabe um dia, né, o mundo vai ser melhor em relação aos animais. Acredito eu que sim, né? Então, gente, nós temos que encerrar, né? Nós já passamos 3 minutinhos. Agradeço a atenção de todos vocês, com o Márcio, comigo. E não esqueçam de ler o Evangelho, não esqueçam de procurar a resposta que nós precisamos muitas vezes, né? Quando nós estamos em situação de tristeza, de angústia. Abra o Evangelho, abra um livro que vocês tenham de mensagens, porque vem aquela palavra boa para a gente. A gente precisa das boas palavras, porque o mundo está muito complicado. O mundo não, as pessoas estão complicadas, complicando esse planeta tão bonito, e a gente precisa se fortalecer através das mensagens do que o Evangelho traz para nós, que é muito importante. Então, muita paz para todos, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que o que não foi bom hoje, amanhã seja de bem, de bom, e que, se não for bom também, que nós tenhamos a coragem, força para enfrentar, porque nós somos de carne e osso, nós não temos um espírito dentro
nós que vai lutar e vai vencer as dificuldades que nós precisamos. Muita paz para vocês. Obrigado por nos ouvirem. Agora nós vamos convidar a nossa para fazer a prece de encerramento. Ele gosta de apanhar. É só bater nele que ele funciona. Tadinho. E assim, Senhor Jesus, estamos aqui para agradecermos as bênçãos aqui recebidas, dessa espiritualidade que veio trabalhar por nós. Obrigado, Senhor. Renovamos os nossos pedidos por todos aqueles que aqui estão, por todas as pessoas que estão em nossos pensamentos, pelos dirigentes dos países em guerras, por todas as pessoas que se encontram em sofrimento, nas prisões, nos hospitais, em seus lares. E pedimos, Senhor, que possa permanecer conosco, nos dando um bom retorno aos nossos lares. Que possamos sair hoje daqui melhor que entramos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.